Vamos tentar aqui um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, esperar a Raíssa entrar. Essa brincadeira hoje está gostosa. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, Raíssa? Eita! Ai, Agora... Ah, muito bem! Marcelo! Eva! Deu certo agora, você viu? Vale insistir um pouquinho. Deus! Bom, espero que o pessoal ache a gente aqui, né? Creio que sim, acho que sim, né? Tem gente entrando aí também. Bom, eles vão achar, até porque, Eva, deve ter sido muita gente que viu também essa propaganda, né? Sim, sim. Então vai ser ótimo. Vamos Obrigada, lá. obrigada pela paciência. Aqui. A molecada aqui tava torcendo para dar certo, viu? Eu acho que uns Ai, andaram rezando, aí deu certo. que bom, que bom. É, Deus escuta a oração de criança. É Então, verdade. Andréia, muito, muito, muito bom ter você aqui com a gente hoje, né? Assim, uma alegria também poder te apresentar aí para o pessoal que segue a gente, né? Isso, E vamos lá. muito bom poder falar dessas famílias, né? Maravilhosas. Então, eu também queria anunciar que hoje a gente tem uma surpresa, né? Porque assim, a gente começou a fazer essa série Mães de Muitas Sim. Viagens com algumas mães e com muitos filhos, né? E hoje a gente vai ter uma surpresa aí inédita, que é a presença Deixa do eu... pai de muitas viagens, né? Então, porque a mãe dos 11 não é ninguém sem o pai dos 11, né? Então ele vai ter que participar dessa live mesmo. Então a gente queria chamar o Fábio. Pode vir, pode Ontem, vir, pode vir. ontem eu fiquei morrendo de vergonha, ele falou que eu não convidei ele. Olha, já deixou a cadeira aqui para você. Vamos lá, lá. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Obrigada pela presença, obrigada por ter topado essa live aí com a gente. E a Olha, primeira vez. Andréia não teve coragem de falar, mas você sabe o que aconteceu ou não? Vocês estavam lutando aqui em cima e nada, e nada. Eu falei, eu vou ter que apelar. Subi lá em cima e desci com água benta. Aí deu certo. Foi mesmo, Ó, tá vendo? tem um pequeno aqui, ó, que quer aparecer um pouquinho, ó. Fala oi. Oi, Esse é o Álvaro. E aí agora você fala que a cesta, tá bom, meu amor? Chama oi, ele, vai. Álvaro. Evelina. Vamos lá, Raíssa. Vamos começar a conversar, que o pessoal já tá, vai para lá, vem para cá, para não A gente já cansar perdeu muito, um né? tempo. A gente já perdeu um tempinho, né? Então vamos direto ao ponto. Bom, eu queria começar perguntando para vocês, assim, para vocês contarem aquela história de como que foi aquela conversa quando vocês namoravam, quantos filhos que a gente vai ter, né? Se vocês imaginavam que iam chegar nos 11, assim. Olha, essa história é muito longa. Depois, se vocês quiserem ouvir com mais calma, tem lá no nosso canal do YouTube, tem as palavras que a gente proferiu nas nossas bodas de prata. Então, tem lá, a gente conta direitinho essa história, como que foi. Mas, então, só para resumir para vocês, eu lembro que num dia que nós estávamos sentados numa praça, lá em Cabapuã, um casalzinho de namorado, muito jovem, e num momento surgiu esse assunto de filhos. E ela olhou para mim assim e falou, olha, eu queria ter muitos filhos, eu queria ter uns 5, né? E ficou olhando para mim, assim, como se esperando a minha cara de surpresa. Eu não fiquei muito surpreso, porque eu não tinha um número na cabeça, mas eu pensava em ter bastante filhos, porque eu não gosto de ficar sozinho, gosto de casa cheia, então eu imaginava que o bom seria assim, quando o mais novo estivesse saindo de casa, já tivessem chegando os netos. Só que aí aquela história que Deus nos concede muito mais do que a gente ousa sonhar ou pedir, porque em vez dos 5 vieram 11. E o 11º estava na barriga e já tinha neto. Então, isso mostra que Deus é muito generoso e nos concede muito mais do que ousamos pedir. Mas quem quiser ouvir essa história inteira, tem lá o vídeo das nossas bodas de prata, que a gente conta um pouco mais devagar essa história. No canal do YouTube, né? Qual que é o canal?
Fala aí pro Então, pessoal. família e educação. Na minha tem um link na minha bio que leva para um site. No finalzinho desse site tem o botãozinho do YouTube. É só clicar lá que cai direto no canal. Legal. Tá Então, vendo? mais Ela tá com cara de detalhes. blogueira já, né? Ela já vai falar assim, ó, vai lá, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Já curte, compartilha. Então, e como que foi assim? Foi chegando, né? 1, 2, 3, 4, 5, chegou no 5. E aí, assim, como que foi essa mudança de chave, assim? Porque aqui em casa aconteceu assim que de repente mudou uma chave, assim, que como se abrisse a porteira, né? E como que foi aí essa mudança de chave? Eu costumo brincar um pouquinho. Passou um pouquinho dos 5, né? Chegamos até os 11, mas tudo bem, fez só um pouquinho, né? Mas não é. Eu acho que a gente foi tendo os filhos e vendo que isso era bom para eles, essa abertura que a gente tinha para recebê-los. Foi uma alegria, sempre foi uma alegria muito grande, né? E cada filho é uma história diferente, é uma história mesmo que tem cada um. E nós aceitamos nós conversamos e ficamos bem abertos à vida e fomos aceitando de coração esses filhos, sim. Porque parece assim que o primeiro é super difícil, né? Sim. Parece que a gente não vai dar conta de ter 2, né? Eu costumo dizer assim que o primeiro e o segundo são difíceis. Porque no segundo ainda tem um pai para um e a mãe para outro, né? Então dá para dar uma dividida boa. Aí quando chega o terceiro, aí não tem como, porque vai ter que se estribuchar para conseguir os 3. Mas a partir do terceiro, aí eu falo. Eu acho que o divisor de água é o quinto, né? Porque a gente fala, um é pouco, 2, 2 bom, casalzinho, terceiro escapou, puta, quarto escapou de novo, que absurdo. Aí de 5 para cima é doido varrido mesmo. Então 5 e 11 tanto faz. Tanto faz. As pessoas já te olham, esses aí é louco, não tem jeito mesmo. Então 5, 6, não vão parar nunca. Então, do 5, a porteira escancara a partir do 5º. Aí já somos completamente loucos. O pessoal nem fala mais, né? Porque já aceita um pouquinho e pronto. Né? E como que foi no começo? Assim, eu já vi também a André falando que vocês mudavam muito, né? Teve até mudança, assim, no final da gravidez e longe do médico. Como que foi esses desafios dos inícios, assim? Olha, cada filho é uma aventura e uma longa história, né? Mas foram muitas. Acho que essa dela está grávida de nós mudarmos, do José. José é o quarto. Nós morávamos em Ribeirão Preto. Aí eu passei no concurso para juiz e fui promovido para uma cidadezinha chamada Urânia, que é lá na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Só que a médica dela era em Ribeirão Preto, ficava a 350 quilômetros de onde eu estava. Então, todo o pré-natal era 350 quilômetros, voltar para ter o parto. E até que chegou um dia que nós fomos para a consulta e o médico falou, não vai embora. Então, estávamos lá com 3 crianças, ficamos alojados na casa da nossa comadre. Eu não sei se ela já entrou aqui, daqui a pouco ela cena aí para gente. Mas ficamos uma semana na casa dela e nasceu o José, que foi o quarto. E uma história muito marcante, né, do José é que a médica que atendia ela na época, o José, foi a 3ª cesárea. Aí a médica falou assim para ela, olha, se você ficar grávida de novo, você não apareça mais aqui. E aí ela mudou de médico e graças a isso vieram os outros. Mas mas você sabe bem, né, Raíssa? Porque você tem bastante também, você sabe como que é, e cada parto é uma história diferente, cada filho é uma alegria que a gente traz pra gente. Aqui, assim, até o terceiro, o terceiro, assim, parece que foi o que eu ouvi mais, assim, eu falo que o bullying maior é no terceiro, né, assim, terceiro e quarto. Depois, até pra gente, assim, depois do quarto, parece que não faz mais tanta diferença, assim, né, quem cuida de 4, de 5, e então com o sexto agora, tá com 15 dias, né, o Léo tá ali cuidando. Olha só. E mas sabe como a história... desculpa. Não, pode continuar.
uma história nessa trajetória aí, é tudo muito alta adrenalina, né? Mas uma história muito interessante também é quando nasceu a Céci, que é a nossa oitava, que é a nossa assessora técnica, que está ali coordenando o som, vendo tudo. Quando nasceu a Céci, a gente já tinha, que é a oitava, a gente tinha certeza que era a última. E, de fato, a diferença dela para o Vicente são 6 anos e meio, quase. E aí, até que aconteceu que a André ficou grávida. E aí, comentou para os filhos e tal. Aí chegou a Céci e falou assim, ai, mãe, você me desculpa? O que foi, Céci? É culpa minha. Como assim, Céci, é culpa sua? Ai, é que eu rezava todo dia para ter uma irmãzinha. Ah, foi ela que falou que você era egoísta, André? Foi. Conta essa história. Então, ela dizia assim, porque eu achava que não viria mais filhos mesmo, porque já era 3 anos, 4 anos, 5 anos, perdi um nesse intervalo de tempo, e ela sempre me dizia que eu era muito egoísta, porque todos os irmãos dela tiveram um bebê, e ela não tinha um bebê, então, assim, eu era muito egoísta pensando assim. É incrível como eles adoram, né? Aqui em casa eles estão assim, fascinados com o bebê, eles ficam em cima o tempo inteiro e E a gente querem tá com fazer problema com o carinho. Álvaro, né? O nosso último, o 11º, o Álvaro, tá com 2 anos e meio, ele não pode ver um bebê. Se ele vê um bebê, ele fica louco. Quando ele vê o bebê, ele quer que eu pegue o bebê. Nossa, ele fica desesperado com o bebê. É por isso Daqui a que pouco é ele que tá dizendo. Mas netos. Agora já está vindo netos, então já estamos muito tranquilos quanto a isso. Ah, que ele vai ter os sobrinhos, né? Pra cuidar. Já tem 2, né? E como que é outra coisa que a gente tinha pensado assim, perguntar para vocês assim, como vocês foram se adaptando assim à chegada, porque o carro vai ficando pequeno, né? A casa vai ficando pequena e não cabe mais no hotel quando vai viajar. E como é que vocês foram fazendo para poder, por exemplo, viajar com as crianças quando eles eram pequenos? Ah, esse você gosta, você fala. Você sabe, quando me perguntam, eu falo, acho que a maior dificuldade que nós enfrentamos foi carro. Porque não tinha, aqui no Brasil não tinha carros, muito carro para todo mundo. Então, o primeiro que eu comprei, a gente brinca que era um vermelhão usado, que esse carro, cada saída na esquina, ele quebrava. Chegava de para Campos do Jordão, ele voltava em cima do guincho e a gente voltava numa van que a seguradora mandava para esse carro. Mas, por fim, a gente comprou em 2006. Em 2006, nós compramos uma H1, que é um carro de 12 lugares. E aí foram 11 anos de história muito legal, porque cabiam 12 pessoas, então dava para viajar a família inteira. Foram 360 quilômetros com esse carro, viajando, passeando. 360 mil quilômetros. Então, aí por 11 anos resolveu. Agora a gente já está numa outra etapa, porque já temos 4, a quinta filha também já está tirando o card, já tem fora de casa. Então a gente já aos poucos vai voltando a ser uma família normal, com um carro de 7 lugares só, e Ubers da vida, enfim. Então já... Mas, olha, foi uma dificuldade, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que a gente resolveu, assim, sem cada acho que você deve ver muito isso, né, Raiz, na sua vida também. A gente vai olhando para trás, como cada imbróglio, cada problema que a gente tem, com casa, com carro, com dificuldade econômica, tudo, parece que é tudo um milagre, não é? São muitos milagres que vão acontecendo e tudo vai se resolvendo. E nunca falta nada. Se você perguntar como, a gente não sabe, não tem explicação, mas nunca falta nada, graças a Deus. E as coisas passam, né? As dificuldades, assim, até essas fases mais difíceis, né? E depois a gente fica se perguntando assim, nossa, como é que eu dei conta, né? Assim, É isso mesmo. Nossa, né? E passou, né? Às vezes eu olho aquela foto que a gente tem, que estão todos na van, e falo, nossa, mas acho que são todos meus mesmo, né? Olha, a gente esquece um pouquinho das dificuldades, das coisas, e lembra só das coisas boas, né? Eu acho que isso é um pouco do ser humano ser assim, né? E também as coisas que dão errado, às vezes ficam de histórias engraçadas, né? Com certeza. Nós temos Devem uma ter história... né? Assim, acho que eu contei numa live já, uma vez, nós viajávamos muito quando as crianças eram pequenas, porque eu costumo dizer, era bem mais fácil, porque você carrega e pronto.
Agora, quando eles vão crescendo, eles vão tendo mais vontade própria, né? E a gente saía muito, umas viagens curtas, um bate-volta, e um dia nós combinamos de fazer um piquenique. Então, eu preparei tudo, arrumei a cesta de piquenique, os lanches, porque eram muitas crianças, eram meninos que comiam muito, então tinha sobremesa, tinha fruta, levamos até um vinho, né? Tinha até um vinho pra gente tomar no piquenique. E chegamos até o local, que a cidade de Águas de São Pedro, que é aqui perto de Campinas, e todo mundo feliz da vida, desceu todo mundo correndo no lugar do piquenique, todo mundo morrendo de fome, os meninos, mãe, vamos comer, vamos comer. E vamos pegar a cesta. E cadê a cesta? E a cesta ficou em casa, né? Então não tínhamos cesta, tínhamos vários meninos morrendo de fome, mal-humorados. E aí na situação precisamos resolver essa situação muito rápido. Mas hoje a gente conta, mas na hora foi tenso, lógico que foi. Imagina, um monte de criança com fome e a gente sem saber muito para onde ia, longe de casa, mas aí se resolveu. E hoje a gente conta e brinca e eles dão risada e faz parte, né? Mas teve o detalhe, quando nós voltamos para casa, o jantar foi a cesta de piquenique, né? Já estava pronto, né? Já estava pronto. E eu acho que o bom humor também, né, assim, nessas coisas que acontecem, porque a família com muitos filhos, o que mais acontece é imprevisto, né? Uma vez eu vi um texto sobre família numerosa, eu queria achar esse texto de novo. Falava que a família numerosa é onde tudo derrama. Porque derrama o suco, porque derrama o molho, porque derrama não sei o quê. Porque, né? É isso mesmo. E aí parece, aqui em casa, o que eu mais compro é papel toalha, sabe? Porque eu vou enxugando assim, tudo que... Mas no final o texto falava uma coisa que eu não esqueço. Mas ao mesmo tempo é onde derrama muitas bênçãos, né? Do mesmo jeito que derrama tudo e as coisas estragam e não sei o quê, mas assim, muitas bênçãos são derramadas, né? Se a gente leva com bom humor, né? Essas coisas que acontecem. O segredo é que se a gente consegue entender essas coisas e passar assim, uma leveza, a gente consegue fazer com que a vida, com que o dia a dia fique mais leve, vendo por esse lado. Porque senão é um peso terrível, lógico que é. Imagina, uma tá comentando aí, sim, era um monte de moleque morrendo de fome, então a gente tinha que ter uma presença de espírito para conseguir segurar um pouco a molecada, né? Não, nada que um restaurante não resolveu, né? Quebrou a conta, quebrou o orçamento do mês, mas salvamos o programa. E os bravos que queriam piquenique, e outros felizes da vida, que era restaurante, não era mais piquenique, então tinha de tudo ali, né? Teve uns que adoraram, né? Que foi o restaurante. E isso, né? E como que vocês lidam com essas diferentes fases, né? Porque a criança reage de um jeito, a adolescente de outro, né? Como que é lidar com isso, assim, com as diferentes fases de cada filho? Olha, é interessante, mas, por exemplo, aí, de repente você surpreende o Álvaro, de 2 anos, aí chega na mesa e fala, mano, ô tiozão. Porque pega as gírias maiores. Aí você vê aquele toquinho de 2 anos falando gíria. Mas tudo bem, né? São irmãos. São coisas pequenas. E depois, às vezes, também a gente fala para os maiores, eventualmente, algum tipo de palavra, uma forma mais agressiva. Eles ajudam, já assumem um pouco de responsabilidade de dar bom exemplo. Então, é desafiador, sim, essas diferenças de idade, ou mesmo, às vezes os pequenos, eles são muito implacáveis com o certo e errado. E eles não conseguem entender, por exemplo, que eu não tenho mais autoridade sobre um de 18, 19 anos. É claro que a gente conversa, a casa tem regras, e independente da idade, vai ter que sujeitar as regras da casa. Agora, a autoridade sobre aquele filho já não tem mais. Então, às vezes, fala, bom, mas por que ele pode fazer isso? Ou ele fez aquilo? Dormir mais tarde, enfim. E não é um pouco difícil de explicar. Mas a gente também, com um pouco de tranquilidade, fala, olha, cada coisa com a sua idade, você não tem idade para isso ainda, e, enfim. É um desafio, mas dá para administrar muito bem também. Uhum. E como que é também lidar com, assim, ser avô, ser avó, e ser pai, ser mãe, também é outra
né? Assim, Me perguntaram, quando a gente abre aquelas caixinhas de pergunta, me perguntaram como que é a rotina de ser avó? Gente, é uma rotina de ser avó. É de deixar fazer as coisas, é de dar um doce, é de ser avó mesmo. Claro que as crianças têm as idades muito parecidas, mas é um amor que a gente vê que assim é diferente de amor de filho, sim. Parece que é um amor mais, não sei, é igual, sim, é igual, ama-se igual, mas com uma diferençazinha. Talvez essa diferença que o peso não é só seu, que aquela criança você pode curtir mais, não tem tanta responsabilidade, embora tenha assim um pouco de responsabilidade, mas a educação é lá com os pais, né? Os avós eu acho que não cabe a educação. E parece assim que no nosso caso é mais desafiador, porque você vai assumir papel de avô e papel de pai com crianças da mesma idade. Às vezes a nossa neta mais velha é mais velha que o Álvaro, por exemplo. Mas olha, é tranquilo, você incorpora o papel. A Gabi, que é a nossa quinta filha, outro dia ela estava brincando. Fala, gente, olha o que aconteceu. Quebraram alguma coisa. Aí o papai saiu. Quem quebrou isso? Quem pegou isso? Quem pegou isso? Aí alguém falou, foi a Sayuri. Ah, não foi a Sayuri. Era a neta. A Sayuri é netinha. Ou seja, o papel de vô incorporou 100% muito rapidamente. olha só. É muito legal isso também, né? Porque você acaba assumindo os papéis. E até bom que pergunta isso, que a gente tem uma postura assim, de que avô é para apoiar incondicionalmente nós apoiamos e ajudamos naquilo que nos for solicitado, com profundo respeito, sem se intrometer. E os filhos que já têm os seus filhos têm direito de errar, têm direito de aprender sozinho. Então nós estamos aqui para incondicionalmente apoiar, se precisar, no que precisar da gente, mas intrometer para dar palpite ou para opinar nisso ou naquilo, se não perguntar, não. Boca fechada e à disposição para o que eles precisarem. Isso acho que é muito importante para quem já está entrando nessa fase, né? Esse respeito pelos filhos, eles deixarem eles seguir o caminho. Mas é isso. Legal. E o pessoal está ansioso aqui em Brasília pelo curso de avós. Então vocês já estão aptos aí, né, para começar. Já podemos, né? A gente vai desde dos primeiros passos até o curso de avós. A gente passa por todos os cursos, né? O curso de orientação familiar, eles falam que você tem que ter naquela situação, você tem que estar inserido naquela situação para poder dar o curso. E aí alguém falava que acho que no mundo inteiro a gente é um dos poucos casais que tem habilitação para atuar em qualquer dos cursos de orientação familiar, desde os primeiros passos até jovens avós. Vocês estão enrolados, vocês vão ter muito serviço. Não vou deixar vocês pegarem. Tem alguém perguntando, Raíssa, quantos filhos ainda moram com a gente, né? Então nós temos a casada, que não mora mais, óbvio, e temos o Pedro, que faz faculdade em São Paulo. Então nós ainda temos 9 filhos aqui em casa. E ainda é bastante, né? Bastante. Claro que tem aqueles que trabalham, que estudam. Hoje mesmo eu recebi uma ligação do João, que é o terceiro. Eu falei, João, você mora aqui em casa? Ele falou, mãe, eu chego toda noite, você aqui não me vê, porque trabalho o dia inteiro, faz faculdade à noite. Quando chega, eu não vejo mesmo. E ainda tem isso, né? As várias rotinas, ontem vocês falaram de rotina, né? Os vários horários, cada um, né? Mas assim, a gente vê como que, pelo que vocês falam, né? A organização, assim, salva a pátria, né? Ter uma organização, Tem que ter um mínimo de organização, porque, imagina, senão vira uma bagunça geral. O Léo fala muito, meu marido, né? Assim, as pessoas perguntam, nossa, mas como que vocês vivem e tal? Porque aqui em Brasília a gente não tem, assim, muitas famílias assim ainda, né? Com 11. Então, a gente tem 6 já é muito, né? O pessoal já acha. Então, assim, como vocês vivem tudo assim? Deve ser um caos, né? Tipo, olha, tem que ser muito organizado, porque é questão de sobrevivência, né? Porque sobrevivência, realmente,
caos, né? Porque tem gente com um filho que o menino vai dormir meia-noite e tal. Se a gente deixar isso acontecer, a gente não dá conta, né? A gente não vive. Não dá conta mesmo, fica uma coisa muito pesada, então tem que ter pelo menos um mínimo de rotina, tem que se ter. Aqui em casa a gente acaba tendo várias rotinas, porque temos várias idades, né? Então se tem horário de dormir de todos os horários, desde muito cedo até mais tarde, isso acontece, mas temos as regras da casa, e isso ajuda, né? Sim. Eu queria voltar um pouco na história do Álvaro, né? A gente estava falando que o Álvaro já nasceu tio, né? E a história dele é muito bonita, né? Nem todo mundo conhece, então eu queria que vocês contassem, que o Fábio estava falando dos milagres, né? E é um dos milagres, né? Mas ele vai ter que desligar. Ele tá aqui é porque amanhã a gente vai viajar. Só eu e o Fábio, e as crianças vão ficar. Então a rotina aqui em casa hoje deu uma mudada, né? Então temos ainda. O Álvaro tá acordado ainda por conta disso. Olha lá, ó. Ela quer saber de você, ó. Ela quer saber o que você é. Fala pra ela. Ele é o Álvaro, muito bem. Conta, ela quer saber da história do Álvaro. Conta você. Você que conta? Não. Bom, olha, essa é uma história longa, a gente vai resumir um pouquinho. Acho que deve ter um podcast. Tem um podcast do assunto de família que eu conto um pouco mais de calma isso, mas já que vocês criaram essa expectativa do Álvaro, vamos contar. Bom, a Andréia, quando a Andréia ficou grávida do Álvaro, né, a própria gravidez já foi um pouco inusitada, ela fez, depois de fazer o exame de sangue, depois em seguida fez um ultrassom. Esse primeiro ultrassom, acho que já estava com umas 7 semanas, 7, 8 semanas, e não ouviu o batimento. O som tá bom? Aqui eu tô ouvindo bem. Eu acho que o pessoal deve estar ouvindo. Tá. Então, mas a médica que atendia falou, olha, Andréia, tudo bem, não dá para ouvir o coração ainda, mas são poucas semanas. Só que não é marinheira de primeira viagem, Andréia, né? Então ela já passou por muitas gravidezes, já ficou com aquele assunto assim na cabeça e marcou um outro ultrassom para daí 10 dias, quando acho que já estaria com umas 9 semanas, se não me engano, quase 10 semanas. E de novo não escutou o coração, não tinha batimento. Mas o que impressionou a médica, em 10 dias o bebê nem dobrou de tamanho, né? Ou seja, numa fase em que normal seria crescer muito, não tinha fluxo sanguíneo mais trocando ali com o bebê, de modo que ela já deu um laudo, assinou de morte fetal e aborto retido. Uhum. E, bom, ficamos esperando, então, ela ligou para a médica não estava, indicou um assistente dela que falou se queria fazer já a curetagem no dia seguinte. Ela achou melhor esperar um pouquinho para que o organismo também sentisse, não fosse uma agressão, talvez até expelisse naturalmente, né? Fato que a médica dela não estava e exatamente uma semana depois desse ultrassom, ela passou muito mal. Assim, para a gente que estava perto dela, parecia um problema neurológico grave, ela paralisou todo o lado direito, tinha muito vômito, foi um quadro assim horrível. Foi para o hospital, chamamos o Cássio, que é um ginecologista também da nossa confiança, ele assumiu o caso e falou, depois de tratar daquilo, né, tratar daquele vômito, daquela tontura, enfim, ela passava muito mal e falou, Fábio, eu acho melhor a gente já fazer a curetagem, ela já está com esse histórico de aborto retido há já uns 10 dias que já tem diagnóstico disso. Né? Pode ser que ela está com uma crise forte de pânico, então eu sugiro que já resolva isso. Né? E o que foi assim, extraordinário nessa história é que a mãe da Andréia, a Valquíria, estava com a gente, ela ficou no saguão do hospital. E enquanto ela esperava no saguão, ela procurou a bolsa da Andréia para pegar o rosário. Vou ficar rezando o terço enquanto eu espero aqui. E aí ela conta que na hora que ela abriu a bolsa, caiu na mão dela uma estampa de Dom Álvaro. E ela tinha ido até a beatificação de Dom Álvaro. E ela começou a rezar, pedindo para a Andréia, né, para que resolvesse aqui aquela situação. Bom, enquanto isso, lá no quarto, já estava prescrito um remédio para injetar para a Andréia, para ajudar a expelir naturalmente.
e foi fazer um ultrassom para ver como estava o colo do útero, para já iniciar o procedimento da curetagem. Mas aí o médico falou, ó, não aplica ainda não. Desce, faz o ultrassom, depois aplica já esse remédio. Bom, ela desceu pro ultrassom, depois não sei se você quer contar essa parte ou não, porque aí eu conto o meu lado, né? Porque aí eu não fiquei ali com ela. Foi bem emocionante, porque quando eu desci pro ultrassom, o médico falou assim, o coração tá batendo a 170. Eu falei, o quê? Aí o senhor olhou para mim e falou assim, a senhora não tá grávida? Se a senhora tá grávida, tem um feto e tem um coração. Eu falei, não, doutor, eu tô aqui porque eu entrei para fazer uma curetagem. E aí ele se assustou, era um senhor, e chamou uma assistente e pediu ajuda para assistente, porque até ele ficou confuso na hora que estava acontecendo, né? E ele repetiu o exame várias vezes, e coração batendo, e coração batendo. Ele disse assim, olha, minha senhora, eu tenho um bebê, tenho um coração, eu acho melhor a senhora subir pro quarto e se alimentar bem alimentado. Até ele ficou surpreso, era um médico mais assim, mais seco, mais velho, mas até ele ficou muito surpreso com isso, né? E foi assim que aconteceu. Aí a partir daí, bom, o Aldo, vocês já viram que ele já entrou aqui, né? E aí a gravidez foi o que eles chamam de gravidez de livro, porque foi tudo perfeito, sem intercorrência nenhuma, nasceu super bem, é uma criança muito alegre, muito carinhosa. Não tem nada. É arteiro, né? Um pouquinho arteiro. Mas a gente até esperava, né, que talvez tivesse alguma coisa, mas nada, não tem nada mal. E você ficou bem também, né? Assim, depois... Sim, eu fui em 2 neuro, repeti exame, ninguém até hoje me deu um laudo do que eu tive, né? Ninguém. Não, é engraçado que a Silvana, essa que fez o ultrassom dela, que deu o laudo, é de muita confiança nossa, nós temos muita confiança nela, ela é muito, muito boa tecnicamente, ela ficou muito focada com isso. E ela pegou tudo aquilo, foi lá, falar com o professor da Unicamp, né, que é especialista nisso, e dizia ela, o professor da Unicamp, ateu, falou o seguinte, falou, Silvana, tem coisas que a medicina não explica, você não sabe? Tá bom. Olha só. Então, a gente começou falando dos milagres, né? Começou com a água benta aqui, com o milagre. Esse é o Fábio, viu? Fica tranquilo que o Fábio é assim. E terminando com o milagre, né? Então, assim, é muito lindo ver isso, né? E eu queria mesmo que vocês contassem essa história, porque é assim, pra gente ver que humanamente, né, não é possível essas coisas, né? Isso é a mão de Deus mesmo, né? E eu acho que também a família é grande, assim, se a gente não tem essa visão, assim, além, né? A gente também não vive assim, porque é dependendo de cada dia uma novidade, uma aventura, né? E essa confiança, né? Sim. Né? Porque parece que, assim, se depender só da gente, né? Da nossa forma. A gente não consegue, né? É isso mesmo. Eu acho que é um pouquinho da generosidade que a gente tem em acolher todos os filhos, né? Essas coisas vão acontecendo, esses dedos de mel que Deus manda de vez em quando, ele aperta, a gente sabe que ele aperta assim, mas de vez em quando sobra um pouquinho desses mels que ele manda pra gente. Então, é assim que a gente interpreta um pouquinho aqui em casa. Gente, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da vida de vocês. A gente acabou atrasando, né, por conta dos problemas técnicos. Mas que bom que a gente conseguiu fazer. Tava todo mundo na maior expectativa dessa live, né? E espero que a gente ainda tenha outros encontros, né? Depois. E desejo também, assim, muito sucesso nos blogs aí de vocês, que tá demais, tá muito bom. Nos cursos. A gente está com a intenção mesmo de poder ajudar as pessoas, que também nós passamos por muitas dificuldades, aprendemos às vezes com os erros, e poder ajudar um pouquinho, porque a gente sentia falta de ter essa ajuda maior quando a gente tinha os primeiros filhos, né? Mas isso vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Aproveita e faz a propaganda do curso, né? Porque é uma coisa que pode ajudar muita gente, né? Sim. O curso como
vencer as crises, né? Como que chama? Ah, sim. Eu fiz uma pós-graduação já em 2010, sobre, exatamente de orientação familiar. É um curso que dos cursos de orientação familiar que a gente tem. Então, tem na UIC, em Barcelona, eu fiz essa pós à distância, que é um aprofundamento de todos os cursos de orientação familiar, desde os primeiros passos até o dos avós. Então, é todo um embasamento teórico para quem trabalha com orientação familiar. E o meu trabalho disso, só que a gente sabe que os cursos de orientação familiar são para casais normais, que têm crises, têm dificuldades, mas não é para aquele casal que está num momento de muita dificuldade, talvez aí com risco de um divórcio, de uma separação. E eu ficava encucado com isso. Então, a minha tese de conclusão do curso na UIC foi um projeto de tirar os casais da crise para que depois, assim, atingida a normalidade, eles poderem fazer os cursos de orientação familiar e poder, enfim, ser feliz e recuperar o casamento. Então, eu fiz essa especialização e nunca consegui fazer um trabalho, nem publiquei a minha conclusão do curso. Então, esse curso agora, Como Superar, Diga Adeus às Crises Conjugais, é um resultado desse trabalho de deixar um curso pronto, que é um passo a passo para os casais que tiverem. Não é um curso assim para os casais que estão bem, como assim dizer, é para superar uma crise mesmo. Mas então foi um sonho que a gente colocou em prática desde quando a gente fez aquela pós-graduação e agora deixar esse trabalho aí para poder ajudar as pessoas. Então, às vezes, sabe, se, sei lá, tem um parente, um amigo que está passando por uma dificuldade, que o casamento está com perigo, né? Enfim, está à disposição. Foi isso. Foi esse sonho que nós tínhamos de deixar essa ferramenta para as pessoas. Está na Bíblia? O link está lá, leva direto para o site. No site tem o curso e tem as informações, que ele é online, né? Então, dá para se fazer... para se fazer à distância. Tinha muita gente perguntando aí, Raíssa, para eu contar um pouquinho dos partos. Eu vou fazer uma live junto com a Marina Dias Rangel. A gente não marcou o dia ainda, que ela também tem 6 filhos, 6 cesáreas. Combina um pouquinho comigo, que tenho 10 cesáreas. Então, a gente vai fazer uma live, vai contar um pouquinho, 10 cesáreas, e a gente vai contar um pouquinho... dessas histórias de parto. Então, eu aviso, faço a propaganda para vocês saberem e poderem escutar um pouquinho da história. Quem quiser saber mais, né? Sim. A gente está marcando ainda o dia e quando a gente definir a data, aí a gente já faz a propaganda, tá bom? Beleza, ótimo, gente. Boa noite para vocês, boa viagem. Obrigada. Eu tinha perguntado aonde a gente vai viajar. Nós temos um amigo que se casa na sexta-feira. Então, nós vamos amanhã aproveitar e fazer uma viagem só o casal para descansar um pouquinho, para aguentar chegar até o final do ano, né? Então, é isso. Então, aproveitem bastante. Boa viagem para vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Raíssa. Um beijo. Então, tá. Boa noite. Tchau, Obrigada, boa noite. viu? Tchau. Tchau.